Aquela fusão em Singapura? Sim, foi a semana passada, num quarto no Hotel Palácio. E o trabalho, querida, foi muito, muito prático. A voz de Sofia era um veneno doce, os olhos dela fixos em mim do outro lado da mesa. O candelabro de cristal veneziano, que outrora parecia espalhar luz, agora estilhaçava-se em mil farpas dolorosas na minha visão. A Catherine engasgou-se com a água. O Miguel, o marido dela, pareceu interessar-se subitamente pelos segredos da vida contidos no seu prato. Eu senti o sangue a abandonar-me o rosto. A declaração pública, as imagens cruas, tudo desenhado para me humilhar ao máximo. Senti-me tonta. Olhei para o João, os meus olhos implorando-lhe que parasse aquilo, que negasse, que dissesse qualquer coisa. Ele não me olhou nos olhos, apenas fitou a mesa, um músculo a tremer na sua mandíbula. O silêncio dele foi a minha resposta. Foi a confirmação de cada medo que eu guardara durante meses. Cada noite sem dormir a questionar-me onde ele estaria. Não, espera. Isso não foi o início. Foi o clímax daquela noite. Como é que chegamos ali? Devo começar mais cedo. Bem mais cedo. Estava na primeira mesa de domingo do mês. Impermeável. Para a Graça, a minha sogra, isto era uma lei quase divina. Às 7 em ponto. Há 30 anos. Eu, Ana, a esposa de João há 15, conheci o ritual na perfeição. Alisei a dobra do meu vestido de seda azul marinho, um hábito nervoso que nunca consegui largar. À minha frente, o meu sogro, Pedro, um homem cuja presença tinha diminuído à medida que a da mulher aumentava, girava silenciosamente o seu vinho tinto no copo. Ao lado dele estava a Graça, a matriarca, impecavelmente vestida num fato cinza-carvão sob medida, o cabelo prateado num chignon perfeito. Ela observava a sala de jantar na nossa casa em Cascais não como uma anfitriã, mas como uma rainha a inspecionar a sua corte. Os seus olhos, da cor do céu de inverno, não perdiam nada. A Catherine e o Miguel, irmã de João e cunhado, preenchiam os lugares restantes. Pessoas amáveis, previsíveis, que proporcionavam um agradável e inofensivo amortecedor de conversa. Falavam das recentes competições de vela dos filhos e de uma viagem planeada à Serra Nevada. Eu sorria e acenava, oferecendo as respostas apropriadas, mas a minha mente estava noutro lugar. Estava na cadeira vazia ao meu lado. A cadeira de João. Ele estava atrasado, de novo. Começara subtilmente aquela distância entre nós. Uma noite mais tarde, no escritório, transformou-se em duas. Depois, numa semana inteira. Viagens de negócios estendiam-se sem aviso. Quando ele estava em casa, era um fantasma. A sua atenção presa à luz azul do telemóvel, as suas respostas às minhas perguntas monossilábicas e vagas. Ele tinha emagrecido, começara a vestir-se com um estilo mais jovem e arrojado, e usava uma colônia que eu não reconhecia, um cheiro à ambição e a outra coisa que eu não conseguia identificar. Algo penetrante e estranho. Eu tentara falar com ele, quebrar o abismo silencioso e crescente entre nós. Sugeri umas férias, só nós os dois, para a costa italiana, onde passáramos a lua de mel. Estou soterrado, Ana, dissera ele, sem desviar o olhar do portátil. O quarto trimestre é brutal. Eu sabia. Durante 15 anos, eu gerei a nossa casa, criei os nossos 2 filhos agora na faculdade, organizei galas de caridade. Tudo para criar um mundo perfeito e sem atritos para o João voltar para casa depois dos seus dias brutais. Fui a parceira silenciosa, a oficial não eleita encarregada da graça doméstica e social da família Almeida. Era um trabalho que eu executava com diligência e orgulho. Mas ultimamente sentia-me menos uma parceira e mais uma peça do mobiliário elegante, algo a ser admirado pela sua qualidade, mas, em última análise, dado como garantido. Um nó de ansiedade apertou-me o estômago. Cruzei o olhar com o de Graça do outro lado da mesa. A expressão da minha sogra era ilegível,
uma máscara cuidadosamente vazia. Graça nunca fora uma mulher afetuosa, mas era uma purista da propriedade e da ordem. O atraso de João, eu sabia, seria notado como uma perturbação dessa ordem. No mundo de Graça, as perturbações eram um sinal de fraqueza, de perda de controlo. Tenho a certeza de que o trânsito da cidade é horrível, ofereceu Catherine, a sua voz um pouco demasiado alegre, pressentindo a tensão. O João devia ter saído mais cedo, afirmou Graça simplesmente. Não era tanto uma crítica, mas uma declaração de facto tão inegável quanto a gravidade. O jantar é às 7. É às 7 há 30 anos. Eu ofereci um sorriso fraco. Ele tinha tido uma reunião de última hora da qual não conseguira sair. Algo sobre a fusão em Singapura. Era uma mentira, ou pelo menos um palpite. Ele não me dissera o seu horário. Eu o descobrira de uma chamada telefônica meio ouvida que ele fizera ao sair de casa naquela manhã. A mentira tinha um sabor a cinza na boca. Eu odiava-o, este novo papel de sua apologista. Eu estava a defender um homem que já não estava ali, a encobrir um marido que se tornara um estranho. Olhei para a mesa para os rostos familiares, a prata a brilhar, os retratos de antepassados Almeida a espreitar das paredes e senti uma profunda e aterradora sensação de isolamento. Esta sala inteira, esta vida inteira, foi construída à volta do meu casamento com João. Se essa base desmoronasse, o que restaria de mim? Eu era Ana Almeida, esposa de João, mãe dos seus filhos, nora de Graça. Sem ele, quem seria eu? O pensamento era um medo frio que me escorria pelos ossos, mais arrepiante do que o ar outonal lá fora. Nesse momento, o som distante da pesada porta da frente a abrir ecoou pelo hall, seguido pelo murmúrio de vozes. Não só a voz de João, mas também a de uma mulher, pontuada por uma risada leve e cristalina, que soava totalmente estranha nos sagrados e silenciosos corredores da casa dos Almeida. O meu coração começou a bater contra as costelas. Cada músculo do meu corpo ficou rígido. Catherine e David pausaram a conversa, os garfos suspensos no ar. Pedro ergueu os olhos do vinho, um vislumbre de curiosidade nos seus olhos cansados. Só Graça permaneceu perfeitamente imóvel, o seu olhar fixo na porta em arco da sala de jantar. Ela não parecia surpreendida. Parecia uma predadora que acabara de ouvir um galho partir na floresta, alerta e à espera. Os passos aproximaram-se, a pisada confiante e pesada de João e o clique seco e estacato de saltos altos no chão de mármore. Eu prendi a respiração, uma oração silenciosa e desesperada nos meus lábios de que fosse apenas uma colega, uma associada de negócios, um simples mal-entendido. Mas no mais profundo da minha alma, eu sabia que a gaiola dourada estava prestes a abrir-se. O João entrou na sala de jantar com a arrogância casual de um homem que acreditava que o mundo se arranjava para sua conveniência. Ele era bonito, não havia como negar, com uma cabeça de cabelo escuro e denso, começando a ficar grisalho nas têmporas, e um sorriso que durante anos fora a minha perdição. Naquela noite, esse sorriso estava um pouco demasiado largo, um pouco demasiado brilhante. Não chegava aos seus olhos, que percorriam a sala, avaliando a audiência à sua frente. "Desculpem o atraso, pessoal", anunciou, a voz a ecoar com falsa boa disposição. "Fui retido. Sabem como é." Gesticulou para trás. "Trouxe uma convidada. Espero que ninguém se importe." Na soleira da porta, emoldurada como um retrato, estava a dona do riso cristalino. Era jovem, talvez nos seus 20 e poucos anos, com uma cascata de cabelo ruivo-fogo que caía sobre os ombros de um vestido verde esmeralda justo. O vestido era caro, mas inadequado para um jantar familiar tranquilo. Era demasiado decotado à frente e abraçava uma figura agressivamente tonificada e esculpida.
A maquilhagem era impecável, os lábios um corte de carmesim arrojado. Ela irradiava um tipo de energia impiedosa e faminta que parecia um fósforo aceso na atmosfera de dinheiro velho e formal da sala. Senti o ar deixar os meus pulmões. Esta não era uma colega. Esta não era uma associada de negócios. Era o cheiro penetrante e estranho dos seus fatos. Era a razão das noites tardias e dos ecrãs de telemóvel silenciosamente iluminados de azul. Esta é Sofia Vaz, disse João, colocando uma mão possessiva nas suas costas. A Sofia é uma das nossas estrelas em ascensão na empresa. Uma gênio absoluta com aquisições hostis. Tenho sido o mentor dela. Os olhos de Sofia, de um verde jade surpreendente, percorreram a mesa. Ela deu um sorriso pequeno e ensaiado que não continha uma grama de calor. O seu olhar demorou-se por um momento na Catherine e no Miguel, ignorou Pedro por completo e depois fixou-se em mim. Era um olhar de avaliação descarada, como um comprador a inspecionar uma propriedade que pretendia adquirir. Havia um vislumbre de triunfo nessas profundezas verdes, um brilho predatório que me fez arrepiar. É uma honra finalmente conhecer-vos a todos, disse Sofia, a voz suave e melosa. João fala constantemente da família. A mentira era tão descarada, tão audaciosa que era quase impressionante. João não me falara mais de 100 palavras durante toda a semana. Graça gesticulou friamente para o espaço vazio ao lado de João. Bem, senhora Vaz, já que ele está aqui, pode muito bem sentar-se. Amélia chamou, e um momento depois, a governanta apareceu, o rosto uma máscara estoica, ao deparar-se com a convidada inesperada. Por favor, prepare outro lugar. Amélia assentiu e desapareceu na cozinha. A imagem da descrição. Eu observei a troca, a minha mente um turbilhão de choque e humilhação. João não só trouxera a sua amante para a casa da família, como a trouxera para este jantar, para o jantar de graça. Era uma declaração de guerra, um ato flagrante de desrespeito tão profundo que eu mal conseguia compreendê-lo. Ele estava a ostentar a sua traição à frente das pessoas cujas opiniões ele supostamente mais valorizava. O João sentou-se guiando Sofia para a cadeira ao lado dele, a mão demorando-se no ombro dela. Ele estava a agir como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, como se tivesse simplesmente trazido uma amiga para uma refeição. Lançou-se numa história sobre um negócio que acabavam de fechar, com Sofia a interjetar em momentos estratégicos, rindo das suas piadas e tocando-lhe no braço com uma familiaridade que era casual e profundamente íntima. Eram uma equipa, uma unidade. Moviam-se e falavam com um ritmo partilhado que excluía todos os outros à mesa, mais acentuadamente eu. Senti 1000 pares de olhos em mim, embora soubesse que eram apenas 5. Conseguia sentir a sua pena, o seu choque, o seu desconforto. Olhei para o meu prato, para a codorniz assada perfeitamente arranjada, para a qual já não tinha apetite. As minhas mãos tremiam. Apertei-as no colo, cravando as unhas nas palmas, forçando-me a não desabar. Eu tinha de manter a compostura. Durante 15 anos eu fora a elegante e imperturbável Sra. Almeida. Eu não daria a esta rapariga, a essa Sofia, a satisfação de me ver desabar. Forcei-me a levantar a cabeça e a encontrar o olhar de Sofia novamente. A mulher mais jovem observava-me por cima da borda da sua taça de vinho, um pequeno sorriso presunçoso brincando nos seus lábios. Era um desafio direto. Ele é meu agora. O que vais fazer? Momento, aqui tenho de fazer uma pausa. Isto tudo, a situação com o João, com a Sofia, era tão absurdamente ridículo, não era? Quero dizer, pensem bem, uma mulher, a Sofia, que aparece na tua casa no meio de um jantar familiar, para anunciar que está a ter um caso com o teu marido e que ele vai largar-te por ela. Em Portugal, isto seria tema de novela, daquelas bem dramáticas, mas ainda assim surreal. Na minha cabeça,
Enquanto estava ali sentada, parte de mim só queria rir, ou chorar histericamente, ou atirar o prato à cara dela. Era tudo tão exagerado que parecia que eu tinha saído da minha vida e entrado num filme. Não sabia se era real, se era um pesadelo. E a Graça ali, em silêncio. O que é que ela pensava? Éramos marionetes ou o quê? Era tão confuso. Cada emoção vinha e ia como ondas. Uma tontura, um choque. Depois uma raiva fria. Depois só a exaustão. Era tudo tão sujo e mesquinho. E estávamos ali, num cenário de opulência que servia de palco para a maior humilhação da minha vida. Eu ainda hoje não sei bem como é que eu não me levantei e fugi dali a correr. Mas, voltando à história... Então, Ana, Sofia começou, a voz a escorrer uma doçura falsa enquanto interrompia deliberadamente a conversa que João estava a ter com o pai. João diz-me que fazes trabalho de caridade. Isso deve ser tão gratificante, manter-se ocupada. As palavras eram aparentemente inócuas, mas a condescendência era tão espessa quanto lama. Manter-se ocupada, como se a minha vida fosse uma série de hobbies triviais desenhados para passar o tempo enquanto as pessoas importantes faziam trabalho importante. Antes que eu pudesse formular uma resposta, João interveio. Ana é a presidente da gala da fundação do Hospital Pediátrico este ano. É um grande empreendimento. Ele disse-o com um tom de orgulho, mas parecia que estava a defender-me. Uma tentativa fraca de conceder-me alguma legitimidade face ao óbvio desprezo de Sofia. O sorriso de Sofia alargou-se. Ah, claro, organizar festas, isso é maravilhoso. Eu nunca conseguiria. Simplesmente não sou orientada para os detalhes dessa forma. O meu foco está sempre na imagem maior, na estratégia, na vitória. Ela deu um gole deliberado no vinho. Os seus olhos verdes fixaram-se nos meus. Suponho que todos temos as nossas diferentes forças. O insulto era claro. Um dardo perfeitamente apontado. Ana, a organizadora de festas. Sofia, a estratega. O doméstico contra o corporativo. O passado contra o futuro. Senti uma onda de fúria fria atravessar o meu choque. Levantei o queixo, a voz firme e clara quando finalmente falei. Tem razão, senhora Vaz. Temos. Uma das minhas forças é saber a diferença entre uma reunião de negócios e um jantar de família. Parece que algumas pessoas ainda estão a aprender a fazer essa distinção. Um silêncio atordoado caiu sobre a mesa. O David engasgou-se com um gole de água. Os olhos da Catherine estavam arregalados de alarme. O João lançou-me um olhar furioso e de aviso. O sorriso de Sofia não vacilou, mas um brilho duro apareceu nos seus olhos. A máscara tinha escorregado por um segundo. Oh, acho que o João e eu sabemos exatamente o que isto é. Ela ronronou, colocando a mão diretamente em cima da de João na mesa. É sobre estar com as pessoas que importam. No meio de tudo isto, Graça Almeida permaneceu em silêncio. Ela comia a sua codorniz com movimentos lentos e deliberados, a expressão plácida. Mas eu, que estudara a minha sogra durante uma década e meia, vi-o. Um aperto dos músculos à volta da sua mandíbula, uma quietude na sua postura que não era relaxada, mas contraída. Graça estava a ouvir, estava a observar e estava a julgar. A tensão na mesa era agora uma presença física, espessa e sufocante. O David e a Catherine fizeram uma tentativa valente, embora desajeitada, de desviar a conversa para águas mais seguras, perguntando ao João sobre o mercado de ações, mas Sofia não se deixava dissuadir. Ela viera com uma missão e estava a executá-la com precisão cirúrgica. Falando de investimentos, Sofia disse, cortando o David a meio da frase, o João tem feito alguns movimentos muito ousados ultimamente. Ele está a desinvestir em alguns dos ativos mais antigos e sentimentais e a reinvestir em coisas com maior potencial de crescimento agressivo. É uma estratégia brilhante. Fora o velho, dentro o novo.
Certo, querido. Ela apertou a mão de João. Ele deu um sorriso tenso e desconfortável. A Sofia tem um olho muito apurado para o valor, pai. Ficarias impressionado. Pedro apenas grunhiu, recuando ainda mais para o santuário da sua taça de vinho. Mas eu entendi o subtexto na perfeição. Ativos mais antigos e sentimentais. As palavras eram direcionadas diretamente ao meu coração. Eu era a porcelana de herança da família. Bonita, valiosa, num sentido clássico, mas em última análise frágil e desatualizada, pronta para ser guardada para dar lugar a algo elegante e moderno. Deixei o garfo com delicadeza. Recusei ser provocada a uma discussão. Não lhes daria o drama que tão claramente ansiavam. Enfrentaria este ataque com a única coisa que ainda possuía: a minha dignidade. Parece que tem sido uma grande influência para ele, Sofia, disse eu, a voz com uma calma perigosa. O João sempre foi tão cauteloso. É bom vê-lo a assumir novos riscos. Os olhos de Sofia semicerraram-se. Ela esperava lágrimas ou uma retirada em pânico. Aquela compostura gelada não era o que ela tinha planeado. Decidiu abandonar a subtileza por completo. Oh, acho que cauteloso é a palavra errada, Sofia ponderou, inclinando-se para a frente e apoiando o queixo na mão. O seu vestido esmeralda abria ligeiramente, uma exibição calculada. Talvez confortável, complacente. É fácil perder o teu brilho quando a tua vida é demasiado perfeita, demasiado previsível. Um homem como João precisa de um desafio, precisa de se sentir vivo. Não precisas, João. João mexeu-se na cadeira, finalmente a parecer encurralado. A bravata com que entrara estava a começar a esmorecer. Sofia, talvez devamos falar disto mais tarde. Por quê? Desafiou ela, a voz tornando-se mais alta, mais teatral. Toda a gente aqui é família, ou quase toda a gente. Acho que é importante sermos honestos. Todas as cartas na mesa. Virou toda a sua atenção para mim. O seu sorriso agora era uma arma. Por exemplo, acho que devia saber que a fusão de Singapura em que o João estava a trabalhar na semana passada foi numa suíte no Hotel Palácio. E o trabalho foi muito, muito prático. A Catherine engasgou-se. O David olhou para o seu prato como se ele contivesse os segredos do universo. Eu senti o sangue a abandonar o meu rosto, a declaração pública, a imagem crua. Tudo foi desenhado para a humilhação máxima. Senti-me tonta, a luz do candelabro estilhaçava-se em 1000 farpas dolorosas. Olhei para o João, implorando-lhe com os olhos que parasse aquilo, que negasse, que dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Ele não me encontrou o olhar. Apenas fixou a mesa, um músculo a tremer na sua mandíbula. O silêncio dele foi a minha resposta. Foi a confirmação de cada medo que eu guardara durante meses, cada noite sem dormir que passara a questionar onde ele estava. E a nova colônia que mencionaste que não gostavas. Sofia continuou, implacável. Fui eu que lhe comprei. Achei que cheirava lá sucesso. Há um homem que não tem medo de levar o que quer. E o que o João quer sou eu. Isto era o derradeiro e brutal desvendamento. Sofia recostou-se na sua cadeira. Uma rainha triunfante que acabara de dar xeque-mate à sua oponente. Olhou para a mesa, esperando ver uma família em desordem, uma esposa desfeita e um caminho claro para o seu prêmio. A minha visão turvou. Os rostos à minha volta desfocaram-se. Senti uma profunda e abismal sensação de traição. Não era apenas João, eram os 15 anos que eu dedicara a esta família, a esta vida. Os aniversários que eu planeara, os feriados que eu orquestrara, as febres que eu cuidara, os projetos escolares em que eu ajudara. Eu dedicara toda a minha vida adulta à família Almeida, e em troca estava a ser descartada como uma mercadoria usada à sua mesa de jantar. Levantei-me da cadeira, as pernas instáveis. Não sabia para onde ia, apenas que não podia sentar-me ali por mais um segundo. Tinha de sair dali. Ana,
Senta-te, sibilou João, finalmente encontrando a voz. Era uma ordem, não um pedido. A minha cabeça virou-se bruscamente para ele, e nesse momento o choque e a dor cristalizaram-se numa raiva dura como diamante. Não te atrevas, sussurrei, a voz a tremer de fúria. Não te atrevas a falar-me. Olhei para Sofia, para o seu rosto presunçoso e vitorioso. E tu, disse eu, a voz ganhando força, achas que ganhaste? Achas que esta performance te torna a vencedora? Não passas de um clichê. Uma miúda triste e patética, tão desesperada por uma vida que não consegues construir por ti mesma, que tens de roubar a de outra pessoa. Mas não roubaste a minha. Apenas tiraste o lixo para mim. O rosto de Sofia ficou vermelho de raiva, a sua compostura perfeita finalmente a quebrar. Ele está farto de ti. Ele disse que eras uma relíquia aborrecida e previsível. Ele quer uma verdadeira parceira, não uma peça de museu. Basta! A palavra cortou o ar como um chicote. Não era a minha voz, nem a de João. Era a de Graça. Todos se viraram para olhar para a cabeceira da mesa. Graça Almeida tinha colocado a faca e o garfo ordenadamente no seu prato, paralelos um ao outro. Ela tocou os lábios com o guardanapo de linho, dobrou-o e colocou-o na mesa. Não tinha levantado a voz. Não precisava. A única palavra tinha carregado mais peso e autoridade do que toda a gritaria que a precedera. Ela observou a cena com os seus olhos frios e penetrantes. O seu olhar varreu uma Sofia atordoada, uma Ana furiosa, e finalmente pousou no seu filho, João. O olhar que ela lhe deu não era de desilusão ou raiva maternal. Era algo muito mais frio, muito mais aterrador. Era um olhar de puro e inalterado desprezo. A sala ficou completamente em silêncio. A batalha tinha sido declarada. As linhas tinham sido traçadas. Mas todos tinham julgado mal quem era o verdadeiro jogador de poder à mesa. Todos esperavam o movimento da rainha. E ela estava finalmente pronta para jogar a sua mão. O silêncio que se seguiu à única e nítida ordem de Graça foi absoluto. Era como se ela tivesse sugado todo o ar da sala, deixando todos sem fôlego e congelados num quadro de horror doméstico. A Catherine parecia querer que o chão a engolisse, enquanto o marido Miguel parecia estar ativamente a tentar fundir-se com a sua cadeira. Pedro, pela primeira vez em toda a noite, olhou diretamente para a mulher, a sua expressão uma mistura de apreensão e mórbida curiosidade. Eu estava de pé ao lado da minha cadeira, o corpo ainda a vibrar com adrenalina e raiva. Estivera pronta para fugir, para escapar da humilhação, mas a voz da minha sogra tinha me ancorado ao local. Dei por mim a observar Graça, uma estranha sensação de pressentimento e um vislumbre de esperança desesperada misturando-se dentro de mim. João foi o primeiro a quebrar o feitiço. Tentou recuperar o controle, gerir a situação como faria numa sala de reuniões hostil. Mãe, isto é um assunto privado entre a Ana e eu. Graça nem sequer olhou para ele. O seu olhar de aço estava fixo inteiramente em Sofia. Senhora Vaz, começou, a voz baixa e uniforme, totalmente desprovida de emoção. Foi uma convidada na minha casa, uma convidada trazida aqui sob falsos pretextos pelo meu filho, que parece ter esquecido os princípios básicos da decência. Abusou da minha hospitalidade, insultou a minha nora e demonstrou um nível de vulgaridade que não testemunho desde uma greve de estivadores em 1978. Sofia, que tinha ficado momentaneamente em silêncio, pareceu recuperar a sua bravata. Claramente confundiu o comportamento calmo de Graça com a fraqueza de uma mulher idosa, agarrada a uma etiqueta desatualizada. Com todo o respeito, Sr. Almeida, disse, levantando o queixo desafiadoramente. Não sou eu que estou a ser vulgar. Estou a ser honesta. O seu filho está apaixonado por mim. Ele quer o divórcio. Ele ia contar-lhe, mas é demasiado atencioso.
Eu decidi agilizar o processo. A senhora decidiu? Graça repetiu as palavras, que pairavam no ar como pingentes de gelo. A senhora, uma pessoa que conheço há precisamente 47 minutos, decidiu agilizar a dissolução do casamento de 15 anos do meu filho na minha sala de jantar. Acha que detém esse tipo de autoridade? Eu tenho o coração do João. Acho que isso é autoridade suficiente, retorquiu Sofia, um sorriso presunçoso a voltar ao seu rosto. Ela esticou a mão para a de João novamente, mas ele puxou-a, os olhos a saltarem nervosamente entre a mãe e a amante. Ele estava a começar a perceber que aquilo não estava a correr como planeado. João, Graça disse, finalmente virando a cabeça para encarar o filho. A voz dela era suave, quase gentil, o que era de alguma forma mais ameaçador do que se tivesse gritado. Isto é verdade? Amas esta mulher? João engoliu em seco. Toda a mesa esperou pela sua resposta. Este era o seu momento para ou apoiar a amante ou tentar salvar a sua família. Ele escolheu o caminho do cobarde, o caminho da equivocação. Mãe, é complicado. A Ana e eu temos nos afastado há anos. A Sofia, ela compreende-me. Ela compreende o meu mundo. Ela compreende a sua carteira. Eu cuspia as palavras antes que as pudesse deter. A traição era uma ferida aberta e fresca, e a sua justificação patética era como sal a ser esfregado nela. Fica fora disto, Ana. João disparou, o seu medo a transformar-se em raiva, dirigida ao alvo mais seguro. Não, Graça disse a voz cortando a dele. Ela não ficará fora disto. Esta é a casa dela. Esta é a família dela. Tu, João, és o intruso aqui. Tu e esta criatura que a arrastaste contigo. A boca de Sofia abriu-se. O insulto, tão direto e desdenhoso, tinha claramente atingido o alvo. Criatura? Como ousa? Graça ignorou-a completamente, o seu foco ainda preciso como laser no filho. Fiz-te uma pergunta, João. Amas esta mulher? Pretendes deixar a tua mulher por ela? João olhou do rosto expectante e furioso de Sofia para o rosto impassível da sua mãe. Era um homem apanhado numa armadilha que ele próprio criara. Sim, ele finalmente murmurou, a palavra quase inaudível. Sim, amo. Um soluço doloroso escapou dos lábios a Catherine. Eu sentia a finalidade daquela palavra como um golpe físico. Uma coisa era saber, outra era ouvi-la proferida em voz alta naquela sala, rodeada pela família. O chão parecia inclinar-se debaixo dos meus pés. Olhei para o meu marido, o homem que amara desde os 22 anos, o pai dos meus filhos, e vi um completo estranho. Um homem fraco e cruel que não só me enganara, como orquestrara a minha humilhação pública. Então és um tolo maior do que eu alguma vez pensei ser possível, disse Graça, a voz a soar com clareza. Ela não parecia triste ou zangada. Parecia desapontada, como se estivesse a examinar um produto que se revelara com um defeito fatal e irredimível. Ela então fez algo que ninguém esperava. Virou-se para mim, a sua expressão suavizou-se quase imperceptivelmente, um subtil degelo da máscara gelada. Ana, disse a voz firme, mas não indelicada. Acho que a senhora Vaz deixou bem claro que sente que é um ativo antigo e sentimental, uma peça de museu. Ela acredita que está a ser substituída. Eu só conseguia acenar, lágrimas finalmente a brotarem nos meus olhos, a desfocar os rostos dos meus algozes. Ela está enganada. Graça la afirmou, virando o seu olhar formidável de volta para o resto da mesa. Ela está a operar sob a falsa suposição de que o meu filho detém o poder nesta família. Ela acredita que, ao assegurá-lo, garantiu um prêmio. Graça fez uma pausa, deixando as suas palavras afundarem. Um sorriso lento e arrepiante tocou os seus lábios. Era uma visão aterrorizante. É hora, disse, a voz a ressoar com um poder recém-encontrado, de uma lição de finanças familiares.
O Pedro, que tinha estado em silêncio sepulcral, observando Graça com uma mistura de pavor e uma espécie de orgulho macabro, tossiu. Ele sabia. Ele sempre soubera, embora raramente interferisse. Lembro-me dele anos atrás, quando estávamos a namorar, a dizer-me com um leve sorriso: a tua sogra, Ana, ela não joga, ela calcula. Lembra-te disso? Eu achara que ele estava a falar da organização de eventos sociais. Agora percebia que o seu aviso era muito mais profundo. Ele era o observador silencioso da jogada de xadrez da sua esposa. Aquele olhar nos olhos dele, quando Graça falou do controlo do patrimônio, era de um homem que sabia que o seu filho estava prestes a cair num poço fundo, mas que, no fundo, compreendia a lógica implacável da mulher. Ele não faria nada. Nunca o faria. Então, aqui está o que vai acontecer, Graça declarou, a voz a ressoar com uma finalidade absoluta. João, vais fazer uma mala com os teus tênis e tudo o mais que possas possuir pessoalmente. Vais deixar esta casa esta noite. Estás despedido como CEO da Almeida Inovações, com efeito imediato. As tuas ações são confiscadas de acordo com a cláusula de moralidade no teu contrato de trabalho, que tu claramente nunca te preocupaste em ler. Os cartões de crédito da empresa serão cancelados assim que chegares ao fim da entrada. Mãe, não podes. João ofegou, o pânico finalmente a quebrar a sua fachada arrogante. Posso, Graça disse simplesmente. E já fiz. Agora, para ti, senhora Vaz. Ela olhou para Sofia como se ela fosse um fiapo de cotão a ser sacudido. Os seus serviços na empresa também já não são necessários. Creio que a sua mentoria com o João constitui também uma violação do seu contrato. Tem 10 minutos para sair da minha propriedade antes que eu a mande remover por invasão. Ela então olhou para mim, as minhas lágrimas tinham parado, substituídas por um olhar de puro e inalterado choque. Ana, minha querida, peço desculpa pelo comportamento deplorável do meu filho. Esta casa é o seu lar enquanto o desejar. Amanhã almoçaremos com os meus advogados e começaremos o processo para garantir que receba tudo a que tem direito. O que garanto-lhe é muito. Os acontecimentos que se seguiram foram caóticos e rápidos. O João saltou da cadeira, o rosto uma máscara de descrença e fúria. Isto é insano. Não pode simplesmente despedir-me. É a minha empresa, a minha vida. Nunca foi a tua empresa, João. Graça respondeu, a voz inalterável. Ela já não olhava para ele, já o estava a descartar da sua realidade. Era um empréstimo, e o teu crédito expirou. Sofia, vendo todo o seu futuro a evaporar-se diante dos seus olhos, virou-se para João com a ferocidade de um animal encurralado. Disseste-me que eras dono de tudo. Mentiste-me, guinchou ela, o seu glamour cuidadosamente construído a derreter-se para revelar um pânico cru e agarrado. Disseste que viajaríamos, que eu nunca mais teria de trabalhar. Seu mentiroso inútil e patético. Cala-te, Sofia. João gritou de volta, virando-se para ela. Isto é culpa tua. Empurrar-me, forçar isto hoje à noite. Arruinaste tudo. As suas recriminações amargas e em pânico encheram a elegante sala de jantar, uma mancha vulgar na sua atmosfera imaculada. A Catherine e o Miguel pareciam congelados de horror, enquanto Pedro simplesmente fechava os olhos, como se desejasse teletransportar-se para a sua estufa tranquila. Eu observei-os, e uma estranha clareza apoderou-se de mim. A dor da traição ainda estava ali, uma ferida profunda e latejante no meu peito. Mas ver João não como o homem poderoso e carismático com quem me casara, mas como um menino petulante e mimado a ser repreendido pela mãe, quebrou o feitiço que ele exercera sobre mim durante 15 anos. O homem que eu amara, ou a ideia dele que eu amara, desaparecera.
No seu lugar estava aquele estranho fraco e cambaleante. E vocês, o que fariam numa situação destas? Eu, confesso, senti um alívio misturado com um vazio estranho. Acreditam que o João realmente amava a Sofia? Ou era tudo sobre o status e o ego? Graça deixou-os discutir por mais um momento antes de falar novamente, a voz cortando o seu ruído frenético. A segurança estará aqui em 5 minutos para os escoltar a ambos para fora. Sugiro que usem o tempo para se recomporem. Ela pegou na sua taça de vinho e deu um gole lento e deliberado, a imagem perfeita da autoridade imperturbável. A ameaça da segurança era real. João sabia-o. Os seus ombros desabaram em derrota. Toda a luta o abandonou, substituída por um olhar oco e vazio. Ele fora completamente e totalmente encurralado. Sem uma palavra, ele virou-se e saiu da sala de jantar. Um momento depois, ouvimos os seus passos pesados a subir a grande escadaria. Sofia ficou sozinha, parecendo completamente perdida. O seu vestido esmeralda parecia agora barato, a sua maquilhagem arrojada, berrante. Olhou para a Graça, depois para mim, um olhar desesperado e suplicante nos seus olhos. Não havia misericórdia a ser encontrada. Com um soluço abafado, agarrou na sua mala de grife do chão e fugiu da sala, o clique seco dos seus saltos no mármore ecoando a sua retirada humilhante. A sala de jantar ficou novamente em silêncio. A tempestade passara, deixando a devastação na sua esteira. Amélia, a governanta, apareceu como que invocada pelo silêncio e começou a limpar os pratos com uma eficiência silenciosa, o rosto sem trair nada. A Catherine e o Miguel, depois de algumas palavras murmuradas e desajeitadas de apoio para mim, fizeram uma saída apressada. Pedro deu à mulher um longo olhar ilegível antes de se levantar e dizer: "Estarei no escritório." Finalmente, Graça e eu estávamos sozinhas na longa mesa de mogno, os restos da refeição desastrosa entre nós. O ar estava pesado com palavras não ditas. Encontrei a minha voz, embora rouca e fraca. Eu, eu não tinha ideia, Graça, sobre o fundo, as finanças. Graça olhou para mim, e pela primeira vez em 15 anos, eu vi algo nos olhos da minha sogra, para além de uma avaliação fria. Era um vislumbre de empatia, talvez até de respeito. Claro que não, Graça disse. O João também não. Foi um acordo que fiz com o teu pai antes do casamento. Ambos vimos o potencial de imprudência do João. O teu pai queria garantir que o teu futuro estivesse protegido. E eu queria garantir que o legado da minha família não fosse desperdiçado por um tolo. Os nossos interesses estavam alinhados. Ela estendeu a mão pela mesa e, num gesto que me chocou mais do que qualquer outra coisa que acontecera durante a noite, colocou a sua mão fria e seca sobre a minha. Não sou uma mulher sentimental, Ana. Sabes disso, mas valorizo a lealdade. Valorizo a integridade. Durante 15 anos, foste uma esposa e mãe leal e graciosa. Mantiveste a dignidade desta família, mesmo quando o meu filho estava a fazer o seu melhor para a arrastar pela lama. És um Almeida de caráter, se não de nascimento. Aquela rapariga, disse ela com um gesto de nojo para a porta vazia, era uma parasita oportunista. E o João é uma desilusão, a minha maior desilusão. Uma lágrima escorregou pela minha bochecha, não de tristeza, mas de um estranho e avassalador alívio. Eu não estava a ser descartada, não estava a ser substituída. Eu tinha sido vista. Os meus anos de dedicação silenciosa, que eu pensara terem passado despercebidos, tinham sido observados e valorizados pela única pessoa cuja opinião realmente importava. Por que é que nunca me disseste? Perguntei, a minha voz um sussurro. Porque nunca foi necessário. Graça respondeu simplesmente. O fundo era uma rede de segurança, uma medida de emergência. Tinha esperado que o meu filho amadurecesse, que se tornasse o homem que eu o criei para ser. Mantive essa esperança por muito tempo.
Hoje, ela suspirou, um som fraco e cansado. Ele finalmente provou-me errada. Forçou a minha mão. A pesada porta da frente bateu. O som final e absoluto. Os passos de João e Sofia podiam ser ouvidos a ranger na entrada de Gravilha enquanto se afastavam da casa, da família, da vida que tinham tentado reclamar. Graça apertou a minha mão suavemente. Ele foi-se. Eles foram-se. Agora, vamos reconstruir. Na sala de jantar silenciosa e cavernosa, rodeada pelos fantasmas de um casamento desfeito, eu não senti um fim, mas um novo e aterrorizante começo. E pela primeira vez, não o enfrentava sozinha. Eu o enfrentava com a aliada mais poderosa que alguma vez poderia ter imaginado. Nos dias que se seguiram ao jantar catastrófico, uma nova ordem começou a estabelecer-se dentro das paredes da mansão Almeida. A casa, que antes parecia um museu bonito, mas vazio, agora sentia-se como uma sede. Uma energia tranquila e determinada substituiu a tensão estagnada que se arrastara por meses. A primeira semana foi a mais estranha. O silêncio que João deixou para trás era cavernoso, ecoando nos corredores por onde ele costumava caminhar, no espaço vazio na garagem onde estivera o seu Porsche, na marca oca que o seu corpo deixara no seu lado da cama. Ao terceiro dia, decidi que não podia dormir mais uma noite naquele quarto. Com uma resolução que me pareceu estranha e exultante, mudei as minhas coisas para uma das grandes suítes de hóspedes com vista para os jardins. Naquela tarde, fui ao enorme walk-in closet de João, aquele de que ele tanto se orgulhava, e comecei a fazer as malas. Eu mesma o fiz, recusando a oferta de ajuda da governanta. Era um ritual que eu precisava de realizar sozinha. Metodicamente retirei as filas de fatos caros e sem alma, os tênis de grife berrantes que Graça tão precisamente desprezara, as gravatas de seda que Sofia provavelmente o ajudara a escolher. No fundo de uma gaveta, debaixo de uma pilha de velhos suéteres universitários, encontrei uma pequena caixa de couro gasta. Dentro havia uma coleção de fotos dos nossos primeiros anos. Uma foto parva nossa num teleférico na Serra da Estrela, outra nos degraus do nosso primeiro apartamento minúsculo, jovens e cheios de uma esperança que eu há muito esquecera. Por um momento, uma onda de profunda tristeza apoderou-se de mim, não pelo homem que acabara de ser ejetado da minha vida, mas pelo rapaz das fotografias, aquele que desaparecera há tanto tempo. Olhei para a imagem, para o sorriso genuíno e espontâneo no meu próprio rosto, e senti uma pontada por aquela rapariga perdida. Depois, com um suspiro profundo, fechei a caixa, coloquei-a dentro de uma maior com o resto dos seus pertences e selei a tampa. Não foi um ato de raiva, mas de encerramento. Eu estava a empacotar um fantasma. Os meus dias encontraram um novo ritmo, centrado na secretária de Mogno no escritório da família. Todas as manhãs, às 10h, eu encontrava Graça para o que começamos a chamar de nossos briefings. Graça era uma professora surpreendentemente paciente, embora exigente. Ela expôs a arquitetura do Fundo Almeida com a precisão de um mestre arquiteto, explicando um projeto. Ensinou-me a ler um balancete, não apenas pelos números, mas pela história que ele contava sobre a saúde e a integridade de uma empresa. Qualquer um pode ver lucros e perdas, Graça explicou uma manhã, tocando com um dedo longo e elegante num relatório trimestral. Isso é aritmética simples. A verdadeira habilidade está em ler os espaços entre os números. Olha aqui para a linha de doações de caridade para esta empresa de tecnologia. É uma percentagem plana e previsível. É para fins fiscais, um movimento de relações públicas. Agora olha para esta, disse ela, deslizando outra pasta. As doações flutuam. Visam necessidades específicas da comunidade. É mais confuso, menos previsível. Diz-te que a liderança está engajada, não apenas a passar um cheque. Um é um investimento em imagem. O outro é um investimento em comunidade. Nós investimos no último.
Eu dei por mim absorvida, fascinada. A minha mente, há tanto tempo ocupada com calendários sociais e gestão doméstica, sentia-se como se estivesse a esticar-se, a despertar. Comecei a fazer perguntas, a desafiar suposições, a ver os padrões de que Graça falava. Um telefonema da minha cunhada, Catherine, uma tarde, solidificou ainda mais a minha nova realidade. Ana, eu tinha de ligar, Catherine começou, a voz cheia de um calor hesitante. Sinto imenso, profundamente, pelo que o João fez, pelo que todos nós ficamos a assistir ele a fazer. Ele é um estranho para mim agora. Não é culpa tua, Catherine, disse eu, e surpreendi-me ao descobrir que o dizia a sério. Mas é a forma como o trataste, e a mãe, meu Deus, nunca havia assim. O Miguel e eu estávamos a falar e nós apenas ficamos admirados com vocês as duas. O que precisares, Ana, qualquer coisa, estamos incondicionalmente do teu lado. A simples e sincera declaração de aliança significou mais para mim do que a Catherine jamais poderia saber. A antiga estrutura familiar, que girava em torno de João como o sol, colapsara. Uma nova estava a ser construída no seu lugar, forjada não por obrigação, mas por lealdade e respeito mútuo entre as suas mulheres. Murmúrios sobre o destino de João e Sofia chegavam, como inevitavelmente acontecia no nosso pequeno e fofoqueiro círculo. Catherine mencionou ter ouvido de uma amiga que Sofia fora vista a ter um almoço choroso e frenético com um caça-talentos, o seu estatuto de estrela em ascensão, aparentemente intransferível, sem o nome Almeida a apoiá-lo. David tinha ouvido na rede financeira que João abordara vários contatos antigos para obter apoio para um novo empreendimento, apenas para ser educadamente, mas firmemente, rejeitado. Ninguém queria estar associado a um homem que não só fora publicamente deserdado pela formidável Graça Almeida, como também se provara ser um fraudulento financeiro, um príncipe sem reino. A sua espetacular queda foi um contraponto silencioso e satisfatório à minha ascensão constante. 2 meses após aquele fatídico jantar, o ar de novembro estava fresco e as últimas folhas de outono agarravam-se às árvores. Graça chamou-me ao escritório. A sala, outrora imponente e estranha, agora parecia minha. O divórcio está finalizado, Graça disse, o seu tom profissional, mas os seus olhos tinham uma luz mais suave. Ela empurrou um documento grosso pela secretária. João assinou tudo. Ele teve pouca escolha. Este é o acordo. É estipulado e excessivamente generoso para ti. Eu olhei para os papéis, para os números surpreendentes que representavam a minha nova realidade financeira independente. Parecia abstrato, mas sólido. Era segurança. Era liberdade. Obrigada, Graça, disse suavemente. Não tens nada a agradecer. Foi o que tu mereceste. Graça corrigiu-me gentilmente. Ela deslizou uma segunda pasta mais fina pela secretária. Isto, no entanto, é mais importante, é uma proposta. Estou a solicitar oficialmente ao Conselho para emendar a estrutura do Fundo Familiar Almeida. Estou a demitir-me como única curadora. Ela fez uma pausa, deixando o peso das suas palavras preencher a sala. Estou a nomear 2 novas co-curadoras. Ela tocou em 2 linhas de assinatura na parte inferior da primeira página. Uma já estava assinada com a sua caligrafia elegante e nítida. A outra estava em branco, com o meu nome completo dactilografado por baixo. Eu olhei para aquilo, o meu coração a bater. Mas, Graça, eu não sei o suficiente. Estou apenas a aprender. Passei 15 anos a planear menus, não fusões. E ao fazê-lo, aprendeste a gerir orçamentos, a negociar com fornecedores, a liderar equipas de voluntários e a apresentar uma imagem pública impecável sob imensa pressão. Graça retorquiu suavemente. Nunca confundas as habilidades de uma gerente doméstica como sendo menores. Elas são simplesmente aplicadas numa arena diferente. Posso ensinar-te finanças. Não posso ensinar caráter.
Ela levantou-se e caminhou até a grande janela, a sua postura tão reta e inflexível como sempre. Observei-te durante 2 meses, Ana. Tens uma mente cautelosa e perspicaz, onde João tinha uma imprudente e arrogante. Tens empatia, o que te torna uma melhor juíza do valor de uma pessoa do que um currículo jamais poderia. E és leal. Neste mundo, esse é o ativo mais valioso e mais raro de todos. Juntei-me a ela à janela, a minha mente a cambalear. Olhei da figura imponente da minha sogra para o meu próprio reflexo no vidro. Já não via a mulher assustada e humilhada daquele jantar. Via uma mulher que sobrevivera a um inferno e estava a começar a perceber que era a prova de fogo. Tenho 72 anos, Graça disse. A sua voz mais suave agora. O meu legado não pode ser o fracasso do João. Precisa de ser o nosso sucesso. Esta família precisa de um futuro. Precisa de uma líder com integridade. Tu és essa pessoa, Ana. Tu provaste-o. Ela virou-se para me encarar completamente. Então não te estou a pedir para seres a minha substituta. Estou a pedir-te para seres a minha parceira. Olhei para o documento na secretária, depois de volta para a expressão expectante de Graça. O medo ainda estava ali, um leve tremor ao fundo, mas estava ofuscado por uma poderosa e crescente sensação de propósito. Eu nunca poderia voltar a ser a mulher que arranjava flores e suavizava as indiscrições do marido. Aquela mulher tinha ido embora, empacotada numa caixa com fotografias antigas. Está bem, disse eu, a voz baixa, mas firme. Voltei para a secretária, peguei na caneta pesada, cheia de tinta, e assinei o meu nome na linha. A minha assinatura não era a caligrafia elegante e graciosa da mulher da sociedade que eu fora. Era mais forte, mais arrojada, a assinatura de uma mulher a reclamar o seu poder. Quando é que começamos? Um sorriso genuíno e brilhante iluminou o rosto de Graça. Já começamos. E assim, a casa na Colina das Oliveiras, outrora um símbolo de um casamento desfeito, tornou-se a sede de um império gerido por 2 mulheres formidáveis. Eu, Ana, já não uma esposa nas sombras, e Graça, a matriarca que reescreveu as regras, provamos que a verdadeira família não é sobre laços de sangue, mas sobre a lealdade inabalável e a força que se encontra nas alianças mais inesperadas. Não apenas sobreviveram à traição, construíram um novo legado a partir das suas cinzas, fundado na integridade, na inteligência e no poder silencioso e inabalável de mulheres que foram subestimadas por demasiado tempo. E hoje, não faço ideia. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes penso que cometi um erro. Provavelmente os dois. A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é a minha.